Porque o celular, esse aparelhinho que a gente tem na mão, que usa toda hora, que está para alguns 24 horas por dia colado no corpo, porque esse aparelho é superior em termos de resultado de estudos, seja para concurso, para aprendizado de alguma área, porque ele é superior a utilizar computador e até utilizar papel nessa situação específica que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse conceito, essa premissa, essa tese que parece até um pouco contraintuitiva, principalmente se você consome conteúdos aí de coaches ou de mentores atuais, gurus da área de concursos públicos. Por que isso é contraintuitivo em um certo aspecto? Porque a maioria desses gurus, coaches e mentores vão te dizer para você sair do meio digital, sair do conteúdo em formato digital no aspecto de tela e incentivar você a usar o papel. Eu, para deixar bem claro, né? Eu sou um defensor exímio do papel para diversas estratégias. Só que nesse ponto específico que a gente vai conversar hoje, o celular se mostrou mais eficiente. Principalmente, e aqui especificamente, falando sobre os flashcards. Para quem me conhece, acompanha nosso trabalho há mais tempo, eu tenho uma plataforma de flashcards para concursos públicos e eu busco a todo tempo entender as melhores estratégias e buscar fundamentação teórica, prática das estratégias que a gente utiliza, das estratégias que a gente ensina para os alunos, para os clientes que utilizam nossa plataforma, principalmente para aqueles que utilizam da minha mentoria, né, do meu acompanhamento 1 a 1, eu sempre trago ou aspectos mais práticos, experiências práticas que demonstram aquela tese ali que eu estou trazendo, ou a gente vai numa fundamentação teórica. E hoje aqui nesse vídeo nós vamos, de forma mais técnica, trazer um artigo científico que demonstrou o quanto o uso do smartphone, do celular, foi superior ao uso do computador, inclusive do papel, nesse teste específico aqui relacionado aos flashcards. Lembra, não estou falando que não é para você usar papel para estudar, eu sou um defensor ferrenho de que o papel ele tem a sua importância dentro do meu método, né? O papel eu utilizo ele em uma etapa, e muito importante, essa etapa é muito importante, onde você realmente tem que escrever ali as suas percepções, seus erros, seus, enfim, pontos de dificuldade. Mas, para fins da utilização dos flashcards, vocês vão ver aqui que esse formato do flashcard no celular foi comprovadamente, foi comprovado mesmo através do estudo que o pessoal fez, que o celular realmente tem um desempenho superior, tá? Tá, do que eu tô falando? Primeiro, né? Tudo que eu tô falando tá baseado no artigo científico. Na verdade, são os resultados de um artigo científico. Esse artigo científico é do ano de 2024. Acho que tá pequeno aí para vocês. Eu posso deixar o link dele. Aqui tá todo o artigo, todo o PDF dele. É um artigo bem curto, porque ele vai trazer mais essa ideia do experimento. Mas eu estudei o artigo e trouxe aqui os principais pontos para vocês. Tá? O que é a base, que se trata, né? Do que se trata esse artigo que nós vamos utilizar? Ele fala sobre aprendizagem de vocabulário acadêmico com flashcards digitais e flashcards físicos. E ele compara os resultados obtidos em smartphone, computador
e também o flashcard físico mesmo, o cartão que foi utilizado nesse teste. Basicamente, como que se deu a metodologia, né? O que foi, na verdade, melhor dizendo, o que foi esse teste? Essa faculdade separou 112 alunos. Vocês vão entender por que foram esses 112. E durante 5 semanas, eles tinham a missão de aprender ou memorizar 50 expressões do vocabulário na língua inglesa. A língua nativa deles não era o inglês, não é o inglês de forma nativa, mas a maioria deles ali já tinham uma experiência com a língua inglesa. O curso, a necessidade, o curso desses alunos aqui que fizeram parte do experimento tem a disciplina de língua inglesa, e esse experimento foi feito com esses alunos, tá? Certo? E como que isso se deu? Primeiramente, foi aplicado um pré-teste de nivelamento para entender o nível dos alunos ali daquela faculdade, dentro daquela disciplina. Após esse pré-teste, foram selecionados os alunos que já tinham uma nota próxima um do outro. Vocês vão ver aqui nos gráficos que demonstra isso de uma forma bem visual. Bom, feito esse pré-teste e selecionados os alunos que já estavam numa determinada faixa de conhecimento próximas um dos outros, para que o teste fosse mais, digamos assim, eficiente, eu tenho que partir do pressuposto que todo mundo tem a mesma base de conhecimento. Se uns conhecem mais do que os outros daquele tema, daquele vocabulário ali, em específico nesse caso, eu vou ter um teste, eu vou ter um estudo, eu vou ter um resultado que não vai condizer com a realidade, porque eu já tinha pessoas que tinham uma experiência maior, tinham uma proficiência maior naquele conteúdo. Então, para eliminar essa hipótese, houve esse pré-teste de nivelamento. E uma segunda fase, então, depois que os professores aqui que aplicaram o teste entenderam os alunos que estavam no mesmo nível, foram selecionados 112 que estavam ali em um nível muito próximo de conhecimento do vocabulário em inglês, e partiu-se para a fase dos estudos. Na fase dos estudos, como que foi feito? Durante 5 semanas, foram ministradas aulas, as quais os alunos tinham contato com 10 novas expressões por semana. No artigo eles mostram certinho como é que foi feito. São expressões que são relativamente difíceis, do nível mediano para difícil, que tem um grau de importância dentro da língua inglesa, principalmente aplicado a essa área acadêmica, né? Por exemplo, se um professor fala para os alunos assistirem uma palestra em inglês, esse vocabulário foi selecionado pensando de uma palestra, de um livro, de um conteúdo focado na academia, na universidade. Qual vocabulário, qual conjunto de expressões, de palavras vai ser relevante para esse aluno a ponto dele começar a compreender melhor essas palestras, livros e etc. Então, há um grau de relevância no vocabulário, não foi um vocabulário aleatório, tá? E também não foi tão fácil, foi de um nível médio para difícil. Beleza, e a cada semana, então, 10 novas expressões eram colocadas. Lá explica detalhadamente o flashcard. Ele, além de trazer o conceito, ele trazia exemplos de frases de aplicação daquela expressão, do que significa aquele conceito ali e etc. Beleza, então 50 expressões, 10 por semana, sendo que houve um pós-teste imediato. Logo após essa fase de estudos, foi aplicado um teste, vocês vão ver aqui os resultados desse teste, e um terceiro teste, né? Vamos dizer que teve o primeiro teste, que foi para saber o nível que eles estavam antes dos flashcards. Um segundo teste para saber, após as 5 semanas, em que nível eles compreenderam daquele conteúdo através
dessas 5 semanas de estudo com flashcards. E, num terceiro momento, 3 semanas após esse momento de estudos, eles fizeram um chamado pós-teste adiado. Que qual que é o grande objetivo dele? Entender qual foi a retenção desse conteúdo, tá? Qual que foi a grande diferença? Foi dividido em grupos de alunos que utilizaram os flashcards em papel. Outro grupo, dentre os 112, utilizaram os flashcards digitais no computador. E, por último, foi empregado os flashcards no smartphone de um terceiro grupo dos alunos. Então, até aqui, beleza, né? Então, teve um teste de nivelamento, teve 5 semanas estudando essas 50 expressões de vocabulário em língua inglesa e durante essa semana, a cada semana, recebia-se novas 10 expressões e a partir daquele momento o aluno começava a estudar, a revisar, a treinar esse conteúdo com os seus flashcards. E lembrando, os flashcards em 3 formatos: digital no computador, manual, flashcard físico, né? Flashcard físico e flashcard em um smartphone, no seu próprio smartphone. Tá. Os alunos que tinham acesso ali pelo celular, pelo computador, já utilizavam em uma plataforma que os ajudava a revisar aquele conteúdo ali de tempos em tempos. Enquanto que o flashcard manual, flashcard físico, a metodologia de revisão teve que ser por conta do próprio usuário, do próprio cliente, no caso, né? Do próprio estudante. E isso é importante, isso já traz uma certa reflexão, depois a gente vai falar mais disso, mas isso já demonstra que o flashcard manual pode ter sofrido um pouco aqui nesse estudo por depender do aluno, do estudante, criar o seu método de revisão, criar a sua periodicidade de revisão. Talvez isso tenha influenciado, mas enfim, vocês entenderam a metodologia, né? Feito isso, nós partimos para os resultados, tá? Quais foram os resultados, então, desse teste aplicado? Olha, nesse gráfico aqui, ó, a gente consegue entender como que se deu aqui o pré-teste, né? Então, como eu falei, dos alunos foram somente utilizados no experimento aqueles que tiveram uma pontuação similar no pré-teste, tá? Por isso foram selecionados esse número de 112 alunos. Foi feito um pré-teste com um grande número de estudantes, mas somente 112 que estavam ali na mesma faixa de nível de aprendizado daquele conteúdo, nível de conhecimento daquele conteúdo, foram os selecionados, tá? E olha só que interessante, cara, essa barrinha aqui em vermelho demonstra os alunos que utilizaram o celular. Essa barrinha alaranjada aqui no meio demonstra os alunos que utilizaram o computador e essa última barrinha verde, ela demonstra os alunos que utilizaram os flashcards físicos e manuais. Esses foram os resultados. E mais interessante ainda é o seguinte: o pós-teste, ou melhor dizendo, o teste adiado, aquele que foi 3 semanas após toda essa metodologia, ele se demonstrou muito próximo do nível de retenção que foi aplicado no teste logo após os estudos. Então, o que isso demonstra? Que essas pessoas que utilizaram o celular, além de ter tido ali uma grande retenção do conteúdo logo após os estudos, isso aqui que o próprio artigo chamou de pós-teste imediato,
além dele ter uma boa eficiência nesse pós-teste imediato, ele também teve um alto grau de desempenho no pós-teste adiado. Ou seja, esse conteúdo se manteve por 3 semanas ainda vivo na memória. Enfim, não dá para afirmar que realmente ele passou a fazer parte do repertório do aluno, porque teria que fazer mais testes, né, para saber se ele realmente tinha aprendido aquele conteúdo. Mas 3 semanas depois do primeiro teste, o nível de retenção ainda era muito alto. Nesse caso aqui, dos alunos que utilizaram o smartphone. Tá, o que a gente conclui com isso? Tá? O que a gente conclui com isso? Bom, a primeira coisa que dá para a gente inferir, é lógico, é como eu falei desde o início, né? Tem coisa que é óbvia. E, obviamente, o celular, a gente tem um tempo de contato com ele muito maior durante o dia. E talvez você que está estudando, não sei se você consegue realmente se desintoxicar dessa utilização do celular. Talvez seja muito difícil para você que está num período de adaptação, enfim, de estudos para um concurso, de estudos para uma prova, talvez seja muito difícil você parar de utilizar o seu celular para responder um WhatsApp, para fazer coisas do seu serviço atual. Enfim, talvez seja muito difícil você desvincular do smartphone. Então, se você coloca na sua cabeça que o smartphone não pode ser utilizado para os estudos, você pode estar se sabotando nesse processo. O que eu proponho para os nossos alunos? Não é o abandono do smartphone por completo. Lógico, cara, redes sociais, ficar perdendo tempo ali no WhatsApp, enfim, não faz sentido para quem está num processo de preparação, para quem está estudando, para quem está se preparando para uma grande prova, para um concurso público. Não faz sentido você manter uma rotina de consumir conteúdos aleatórios. Mas, já que nós não conseguimos abandonar por completo o celular, por que não utilizar dele como ferramenta para estudos? E essa é a grande ideia que eu quero bater na tecla aqui com vocês. Bom, o que faz o celular ter esse desempenho? Bom, então ele foi o primeiro colocado nesse estudo, nesses testes. Em um segundo lugar foi o computador, no terceiro lugar foram os flashcards de papel. Mas por que o celular teve essa alta eficiência? Bom, o que o estudo traz, e eu concordo plenamente, é que um dos motivos prováveis ao entrevistar os alunos é a questão da conveniência e do 24/7. 24/7 é complicado, né? Mas a gente está com o celular realmente o tempo todo. A gente está com o celular o tempo todo. E isso é conveniente, já faz parte da nossa rotina. Já faz parte ali do nosso hábito diário sacar o celular, pegar ele do bolso, por mais que isso seja só um ato mecânico. Por mais que seja só o nosso cérebro querendo um pouquinho de dopamina para pegar para ver alguma coisa nas redes sociais, não importa. Mas o fato é que a gente já está com o celular 24 horas por dia. 24 horas por dia é uma forçação de barra, né? Mas a gente já está com o celular o tempo todo que a gente está acordado. Outros estudos que eu já li também demonstram isso, que hoje a quantidade de horas que a gente passa próximo do celular é muito grande, E o estudo falava sobre distância, né? Quanto tempo do dia você fica a mais de 2 metros de distância do seu celular. E os resultados também mostram que é uma pequena porcentagem do dia. E olha lá, muitos... Para pensar na sua vida mesmo. Às vezes você vai tomar um banho e você deixa o celular em cima da bancada ali do banheiro, um exemplo. E nisso ele não está a 2, 3 metros de você. Então, é conveniente, cara. O celular já está na sua mão. O celular já está com você no seu bolso
quase a todo momento que você está acordado. Além disso, ele tem essa flexibilidade do estudo, sabe? Isso eu sempre bati na tecla, principalmente no marketing, né, da nossa plataforma, a plataforma StudyCards. Todo lugar que você tá com o celular na mão. É necessário. Hoje é necessário. Claro, a gente tem que tentar se desvincular disso, principalmente quando se trata de um vício que está nos prejudicando, e hoje tem prejudicado muito, isso é um fato. Mas pensa comigo, se você não estivesse estudando pelo celular ali, os seus flashcards, você iria estar com os flashcards manuais? Seria conveniente você estar, sei lá, aqui no exemplo a gente colocou, num café ou num banco de praça esperando, num banco do ponto de ônibus esperando o ônibus, ou na fila do cabeleireiro, na fila do banco, em qualquer lugar que você esteja que você tem que aguardar 10, 15, 20 minutos, você vai sacar o celular para ver coisas aleatórias. Por que não ter uma plataforma ali com flashcards que te ajuda? Né? Isso eu sempre bati muito nessa tecla. E o estudo trouxe essa ideia da flexibilidade de acesso, que seria qualquer lugar, qualquer hora, e independente da ocasião, você pode sacar o celular e utilizar dele ali. Então, o resultado final demonstrou essa superioridade do celular, né? E acredito ser por esses pontos aqui, esse fator qualquer hora, qualquer local, e esse fator também de fácil acesso. Tá, um último ponto que é importante a gente bater nessa tecla também, que os alunos, enquanto estudantes dos flashcards pelo celular e pelo computador, já estavam em um programa de flashcards, em um aplicativo de flashcards, onde as revisões já eram programadas para eles. Os alunos que utilizam flashcard manual, a revisão tem que ser de acordo com a metodologia do aluno. Tenta entender o que eu estou dizendo no sentido de, quando eu te entrego uma revisão pronta e falo assim, meu filho, você achou esse aqui difícil? Você vai revisar mais, conforme acontece na nossa plataforma. Você achou esse aqui fácil? Você vai estudar menos. De forma geral, a filosofia é essa. E plataformas como a nossa, enfim, plataformas que te entregam o flashcard pronto, nós já desenhamos a metodologia de revisão para você, personalizada de acordo com o seu grau de dificuldade. Quando você parte para os flashcards manuais, aí você, por conta própria, tem que criar uma agenda de revisão. E talvez aí seja um ponto bastante complexo também, que possa dificultar demais o seu resultado. Talvez esse resultado ruim aqui que o pessoal que utilizou os flashcards manuais tiveram, não foi só pelo formato do flashcard, não foi só por ser um flashcard manual, mas talvez por causa da metodologia de revisão. A partir do momento que cada um tem a autonomia de desenhar a sua metodologia de revisão, talvez por conta própria você se perca para montar a sua metodologia. Será que você vai conseguir pegar os flashcards ali e colocar, esse aqui é para revisar todo dia, esse outro aqui é para revisar toda semana, esse outro é para revisar todo mês? Esse é o grande ponto. Será que você consegue, na prática, encaixar isso de uma forma que vai ser feitas as revisões periódicas realmente? Ou é melhor você se entregar para uma plataforma que vai colocar isso automaticamente para você? Então, talvez aqui seja um ponto, né, de reflexão. Porque às vezes a gente quer por conta própria criar o nosso método, sendo que já tem métodos validados, né? Mas basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa ideia. Para quem não conhece, né, nossa plataforma StudyCards, ela tem diversos pacotes aí para você que está estudando para qualquer prova ou concurso, desde português,
para você que está estudando para qualquer prova, concurso, vai ter ali as matérias de português para você estudar e aprender e revisar e memorizar através dos flashcards, até outras matérias de legislação, enfim. Se você não conhece, clica aqui embaixo desse vídeo que eu vou deixar o nosso link oficial. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Valeu, um abraço.